Salve, salve, boa noite. Esse é o Cadernos Racionais, de número 3, leitura do caderno de 6/6/1945, para a nossa reflexão e para o nosso entendimento do passado, do presente e do que está por vir. Eu gostaria de fazer um comentário breve antes da leitura desse capítulo, para falar que o passado foi e é importante para o entendimento da cultura racional, dos livros Universo em Desencanto, dessa transição do fim do espiritismo e do início da imunização racional. O período do encerramento dos trabalhos na tenda espírita em 1935 e o registro com data de alguns dos capítulos que deram com os anos a construção, fizeram parte da construção dos livros Universo em Desencanto. Como foi apresentado no primeiro programa, o noticiário que saiu no jornal da época mostra o senhor Manuel Jacinto Coelho, os cadernos racionais ao lado dele e o processo como ele era redigido na época. Era feito um trabalho à mão e as pessoas que cercavam o mestre Manuel Jacinto Coelho iam escrevendo as mensagens. O que é importante entender nesse passado, e você talvez diga que não precisa de ler nada diferente do que você já tem, e eu também concordo, que o livro Universo em Desencanto ele já é completo e não precisa de nenhuma justificativa ou entendimento do passado. A grande questão aqui é a reflexão e o processo de evolução nesse período do Espiritismo até o início da divulgação dos livros Universo em Desencanto, e talvez procurar no passado as respostas para o caminho certo, para o caminho correto, e os valores que eram apresentados na época e por que esses valores foram perdidos e esquecidos. Um dos capítulos que vai ser lido em breve, ele vai abordar esses assuntos com relação à integridade, à honestidade e à forma e à conduta do estudante de cultura racional. O que eu tento rever nessa leitura dos livros Universo em Desencanto e no entendimento dessa mudança de fase, do início da fase racional e do fim da fase da imaginação e do pensamento, ela nos deixa muito mais do que argumentos teóricos e teológicos, mas de um entendimento da evolução do ser humano. Então você se questiona: por que ler outros livros? Eu digo que na origem, na essência, talvez você encontre um motivo melhor e maior para entender aquilo que é racional e aquilo que não é racional. A leitura do caderno racional não é uma justificativa para entender o que mudou na confecção e na construção do livro Universo em Desencanto. São mensagens que foram copiadas à mão e mais à frente elas vão sendo revistas e refeitas para a confecção dos livros Universo em Desencanto. Aqui não está em questão o que mudou na mensagem, mas esse período, essa transição e essa evolução, esse entendimento da imunização racional. A leitura de hoje ela tem data de 6/6/1945. Ela serve como referência em que momento as coisas começaram a mudar. Então, se você tem um pouco de dúvida, volta lá para o primeiro programa e dá uma olhadinha no artigo que saiu. Esse artigo que saiu no jornal, ele está hoje parte do patrimônio da Biblioteca Nacional, é um jornal registrado, então não há como contestar a matéria e o que foi falado no jornal. A data do jornal ele auxilia também um pouco na questão da data dessa mensagem, então você pode
fazer uma relação aí de que momento a mensagem começou e por que começou e o que foi feito entre a transição do fim do Obras-Primas para o início da imunização racional. Então ele passou aí nesse período, de acordo com essa data, 6/6/45, 10 anos numa transição e num processo de entendimento da energia racional. Então, se fica uma dúvida com relação ao início ou o fim de uma fase, eu acho que a referência que se pode ter é justamente que a imunização racional, o livro Universo em Desencanto, demorou aí alguns anos para poder conseguir se tornar essa obra incrível que é hoje veiculada no Brasil e fora do Brasil. Então vamos para a leitura. O Rosário da Vida, 6/6/1945. A vida é um rosário de contas. Cada conta contém um passado. Cada conta, um período da vida. Cada período com seus transes, ou maus, ou bons. E assim formando-se esse rosário que é muito fácil, quem quer que seja, aprender. Rosário este encantado que ninguém nunca desencantou. Sabem que todos que habitam aqui neste mundo, todos são encantados. Encantados por quê? Porque este mundo encantado é, e por ser encantado, vivem todos em experiências, de experiências e sempre por saber. Encantado por quê? Por não saber quem o fez. Encantado por quê? Por tudo conservar misteriosamente. Encantado por quê? Porque ninguém nunca deu solução a não ser agora. Eu, o racional superior. Encantado por quê? Porque ninguém sabe como isso foi feito, a não ser agora, eu, o racional superior, explicando tudo tintim por tintim, com horas claras, sólidas, solidificadas sem contradições. É assim o rosário da vida que todos encantados desconhecem, e que assim vão conhecer por meu intermédio. É o seguinte: é a imunização racional. O vivente de posse da imunização racional vê tudo, sabe tudo, conhece tudo, dá soluções de tudo baseadas e comprovadas de todos os jeitos, de todas as formas, de qualquer maneira, puras e limpas. Pois está aí o rosário da vida. O vivente imunizado racionalmente descreve tudo com clareza. A realidade para a cura, para diagnóstico, receitas muito certas, conhecendo todos por dentro e por fora. Enfim, é senhor da situação de tudo e de todos, o passado de todos, o presente de todos e o futuro de todos. Isto chama-se o rosário da vida. Muito fácil de todos adquirir, principalmente os infantes, que aqui estão colaborando junto do racional superior, que todos universalmente vão ser imunizados. Depois que a escrituração da redenção universal estiver pronta por mim, então esta será conhecida no mundo inteiro, em todos os idiomas, onde todos chegarão a esta conclusão. Então, acabando todas as religiões,
todas as seitas, todas as doutrinas, todas as superstições. Todos chegarão a uma conclusão só, e todos obedecendo ao racional superior. Agora diz o infante: e vai demorar muito? Digo eu, não. Que daí vem a transformação desta deformação para o estado natural, e os que aqui estão colaborando junto comigo, o racional superior, estes serão os primeiros a ficarem de posse deste tesouro. Desde que sigam equilibrados, como aí está esclarecido anteriormente, diante da obediência, da persistência do vivente, caprichoso em benefício próprio, o vivente começa a ser imunizado sem sentir, até então que receberá ordem para executar, para a execução da imunização racional. Está aí o rosário da vida, que neste rosário está toda a vida do vivente. A imunização é completamente diferente da espiritualização. É uma coisa natural. E que o vivente, com um tesouro deste, está abastado de tudo, que aos desobedientes e relaxados esses podem marchar em toda a vida junto de mim, porque nada obterão devido ao relaxamento. São viventes que não têm cuidado nem consigo mesmo, que fará com as coisas de proveito para o seu proveito, para o seu equilíbrio na vida. São viventes que tanto faz andar rolando de cabeça para baixo. São viventes que não têm vergonha, não têm capricho. Relaxados, porcos, porque tanto faz andar ceboso como limpo. É a mesma coisa, não lhe interessa a limpeza, a grandeza, a polidez. E assim desses há muitos. São viventes sem caráter, e esses assim sempre por baixo de todos. Portanto, isso está no alcance, a imunização racional, de todos alcançarem de acordo com o procedimento e o tempo diminuto a bem dizer. Está aí como nasce a regulagem, e quem quer que seja em todos os pontos de vistas. Agora desregula aquele que quer sofrer. Porque o vivente imunizado pela parte racional, vem a parte racional, diz: não faz isto ou aquilo, que os resultados todos são desagradáveis. Os resultados são estes, são aqueles outros. O vivente vai fazer, sofre as consequências. E sabendo tintim por tintim, portanto, a imunização regula o vivente. Ele sabe de tudo o que deva fazer para o seu bem, como deva andar para o seu bem, e assim sucessivamente. Portanto, um vivente imunizado não cai nunca. Só se eleva em tudo, porque é esclarecido de tudo. E assim, como já declarei, todos os bons correligionários, os bons colaboradores, todos esses em breve tempo começarão a ser imunizados. E os gratos, os que melhorem reconhecerem, os que fizerem por onde, esses mais depressa andam. Que é muito triste o vivente não ser reconhecido das coisas de grande valor, e assim,
A imunização é uma coisa tão natural que o vivente, às vezes, está falando com outro imunizado, principalmente no princípio, se dá muito e depois, com o tempo, é que começam a notar que quando está falando com quem quer que seja, está imunizado. É uma coisa tão perfeita que ninguém se dá por ela. Só a pessoa que tem muita convivência ou por outra, quando a pessoa tem conversa em particular e aí saindo tudo melhor que a contento. Para verem como a imunização racional é uma finíssima, autenticamente muito pura e perfeitíssima. E assim, querendo eu, querendo Deus, é a mesma coisa. Jubilosos todos serão, está aí o rosário da vida, e que depois que começarem a usá-lo, que a imunização racional estão formados em tudo. Cura o que for possível, o que não for possível não cura. E diz o porquê não há cura, e não há mesmo. Não se enganam em coisa alguma, e assim tenho dito. Sabem o que quer dizer o tenho dito? Que provo e comprovo de todos os jeitos, de todas as formas, o que eu digo, e isto é o que quer dizer o tenho dito.